minha caneta. A minha menina está ligando. Caramba, hein? Boa tarde a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manoel, Presente. Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rocherola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Gracinda Fernandes. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 38ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura do dia 3 de novembro de 2022. Quem lê a Bíblia? Solicito o vereador Fábio para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A palavra do Senhor. Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Leandro Sartori. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, mais vereadores. Boa tarde, funcionários do sistema da Casa de Leis. Boa tarde para você que está acompanhando essa sessão via as redes sociais da Câmara Municipal de Itapira. Eu venho nessa tribuna para, logicamente, comentar das eleições que terminaram agora no último domingo, dia 30. E eu começo essa história há 4 anos atrás. Eu queria contar hoje, com um pouquinho de mais paciência e detalhe, que no dia 28 de outubro de 2018, quando o Bolsonaro venceu, aqui em Itapira, nossas redes sempre foram redes progressistas, redes ligadas à esquerda. Nossas redes foram avisadas de um bando de pessoas que queriam invadir um bar, porque as garçonetes daquele bar tinham votado e manifestado voto para o Haddad na época. Nós, chateados com a derrota, obviamente, ninguém ficou feliz, né? Ninguém, no caso da esquerda, ficou feliz com aquela derrota, tivemos que aturar um monte de gente na frente daquele bar, passando e tentando fazer aquelas coisas. E não surpreende, 4 anos depois, agora, com a derrota deles, algumas pessoas que tentavam fazer essa graça lá, estavam fechando pista aqui em Itapira. Não é à toa que a gente pegou e entrou no Ministério Público para tentar tirar essas pessoas o mais rápido possível. A eleição acabou, a vitória foi proclamada, o mundo reconheceu. E agora, a partir do dia 1º de janeiro, nós teremos pela 3ª vez Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho satisfação, sim, de assumir que aqui em Itapira a gente participou integralmente da campanha, levamos o nome, dialogamos muito, e as pessoas, muitos me falam, da onde surgiu quase 14 mil votos por Lula? Gente, surgiu de pessoas que estavam sendo, muitas vezes, ameaçadas pelos seus patrões, surgiu de pessoas, muitas vezes, que estavam sendo ameaçadas e tinham medo de colocar um adesivo no carro. Surgiram pessoas que, quando recebiam o panfleto do Lula na mão, abriam um sorriso, porque o Lula representa, e muito, a esperança, principalmente das pessoas mais pobres. E aqui em Itapira foi a maior votação da esquerda, do Lula, desde 2002 e desde 2006. Então, retomamos 20 anos de um processo que só diminuía os progressistas, diminuía a esquerda. E, obviamente, a esquerda cresceu, e os progressistas cresceram
pela má administração do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu porque foi um mau governo. Nunca o governo no Brasil de reeleição perdeu, nem a Dilma perdeu em 2014. Ele perdeu porque não soube lidar com a pandemia, não soube lidar com a economia, e o resultado está aí. O resultado está aí. Vencemos, e aqui, a partir desse momento, o meu partido, esperamos, né, as resoluções dele, esperamos que seja uma oposição propositiva, uma oposição à esquerda do PT. Nosso partido sempre, quando teve o governo do PT, foi uma oposição construtiva, uma oposição à esquerda. E continuamos pensando nisso, que o partido consiga colaborar naquilo que é bom, mas criticar também aquilo que não é legal dentro dos governos do PT que chegarão a partir de agora. E para Itapira, a explosão, domingo, comentar a todos que estiveram comemorando essa vitória no parque, e a gente ficou muito feliz mesmo. Agora, passando essa ressaca, é organizar e muito, porque novos desafios virão. O fascismo nunca dorme, o fascismo está sempre alerta, e a gente também vai ter que estar sempre ligado, sem nenhuma dúvida. Conte com a gente, contra o nosso mandato aqui em Itapira, nós assumimos e nunca escondemos nossa preferência, sempre pela esquerda, pelo progressismo, e continuaremos dentro disso, não tem nenhuma dúvida. Vamos, que o tempo de esperança venha a partir do ano que vem. Muita esperança e muita mudança. Abraço a todos, uma ótima sessão. Está com a palavra o vereador Fábio Galvão dos Santos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Maísa. Boa tarde, demais colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste, imprensa, internautas, população itapirense. Hoje, gostaria de falar que Itapira hoje foi manchete no jornal. Só que aí ninguém fala. Mas aí estou aqui para falar. Nós fomos manchete porque a nossa administração, graças à nossa gestão, acertamos o nosso lixão e hoje pudemos receber 150 toneladas de lixo a pedido do consórcio da região de Amparo. Isso daí, para muitos, não pode parecer muita coisa, mas isso aí é sim, é gestão. Nós fizemos um excelente trabalho economizando milhões de reais aí para acertar a terceira célula. E está aí o lixão podendo receber lixo da região, tendo em vista, lógico, que estava tudo paralisado aí. O consórcio não tinha onde despejar esse lixo. Aí foi um pedido do consórcio para o nosso prefeito, que antes de tomar a decisão consultou o secretário da pasta, consultou o nosso biólogo Anderson, e graças a Deus pudemos receber isso daí e ajudar as cidades vizinhas. Então, isso daí é uma honra para a nossa administração. E falo aqui que para todos nós aqui também, porque estamos juntos aqui trabalhando em prol da nossa cidade. Gostaria também de deixar aqui salientar, né, os inúmeros elogios que também pudemos fazer depois dessa pandemia que passamos aí. Fazer uma congratulação com os funcionários públicos. A prefeitura fez um trabalho de, vamos dizer assim, de passar o chapéu, pedir aos empresários e comerciantes da nossa cidade e pudemos fazer uma confraternização para eles no dia do funcionário público. Tinha mais de 2.000 servidores lá. Eu gostaria de lembrar que o serviço público foi um dos únicos que não pararam na pandemia. Toda a área trabalhou na pandemia. Enquanto muitos estavam, né, reclusos, eles não puderam parar de nenhum setor. Então, eu acho que merecemos esses elogios
E tem que passar isso daí, sim, ao nosso prefeito e aos secretários aí, aos funcionários que ajudaram ele a promover esse evento, porque é merecido, né? Então, quero deixar aqui também meus parabéns ao prefeito e toda a equipe por mais esse evento para o nosso funcionalismo público, que é merecedor, que toca junto, acho que são os principais, né, a essa cidade. E é referente às paralisações aí também, ainda bem que foi um acerto o término dela. Estava conversando hoje com o prefeito, ele falou que já estava faltando insumos aqui na cidade. Ele estava fazendo uma conversa já com todos os prefeitos da região, porque iria faltar cloro para a água, estava até perigando faltar oxigênio no hospital. Graças a Deus deu tudo certo, já desobstruíram as passagens aí, está normalizando as coisas. Então, por hoje é só. Presidente, muito obrigado. Uma boa sessão a todos. Está com a palavra o vereador André Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde aos funcionários da casa, público que nos assiste pelas redes sociais. Venho deixar aqui hoje os parabéns para a nossa presidente. Parabéns, viu, presidente? Que Deus continue abençoando a sua família, você. E vamos que vamos, né? Vamos em frente. Merecemos uns bolinhos hoje, né? Quero deixar também o parabéns ao prefeito Tony Bellino pelo evento aí que o Faustinho já falou, um evento espetacular ao servidor público. Depois de muitos anos sem fazer esse evento, foi um evento feito lá no recinto. O pessoal tudo elogiou. Então, quero deixar aqui os parabéns ao prefeito, que não mediu esforço para fazer esse evento. Outra coisa que eu queria deixar bem claro agora, que agora nós estamos numa época difícil, que é a época de mato alto, onde que nós estamos com problema com guias, os matos de guia, pasto, tá complicado. Nós estamos com dificuldade lá em cima também, direto. Fizeram a licitação, vem um monte de gente participar da licitação, depois vem um pouquinho na licitação. Parece que tem gente trabalhando contra, cara. Então fica difícil, viu, Faustinho? Fica difícil. Fizeram uma licitação aí de novo aí um pessoal que perdeu já pugnou de novo, você tem que esperar mais 30 dias para poder... E aí o mato não espera, né? Daqui a pouco nós estamos aí, pessoal ligando, cobrando e nós que está na frente aí, que é cobrado. Então, espero que esses últimos dias aí consegue finalizar uma licitação aí para poder empenhar nos trabalhos aí, porque senão se prepare, gente. É só isso, não tem muito o que falar hoje, não. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Está com a palavra o vereador Mino Nicolai. Boa tarde, senhora presidente. Parabéns pelo seu dia de aniversário. Vereadora Maísa, vereadores, funcionários dessa casa, público que nos assiste, né, os internautas. Só para reforçar aí as palavras do André, eu que estou sempre aí nas andanças aí para as estradas, sítio, e realmente, né, quando é muita seca, é uma loucura. E quando vem a chuva, que tanto precisa, é uma bênção de Deus, né? Todo mundo esperando a chuva. E aí o mato vem de uma forma aí impressionante, né? E as equipes aí da prefeitura, com certeza,
correndo atrás. A gente vê aí pelas praças, as avenidas, e que faz a roçagem num dia, 4, 5 dias depois. É impressionante. Eu tenho sítio lá e eu sei como é que está. Não é fácil a gente controlar o mato, né? Mas, realmente, o que o André falou é verdade, né? Tal de impugnação, impugna daqui, impugna de lá. Aí tem que fazer emergencial não pode contratar, enfim, a coisa vai andando. Mas isso não é desculpa para que não se faça o trabalho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A cidade está bonita e vai continuar assim, se Deus quiser. E, como o Leandro falou aí da eleição, né, a gente espera que, depois de tudo que passou aí, que o nosso país realmente siga um rumo agora, que as partes possam realmente olhar para a população do nosso Brasil, né? Porque uma diferença de voto ínfima dessa daí mostra que o país realmente estava dividido, né? E num braço de ferro para ver quem pode mais, chora menos, né? Brigas aí judiciais, brigas políticas, brigas de partido. E aquilo que eu digo aqui deve estar gravado aí, e que a gente vê muita gente pulando de um lado para o outro, políticos mudando de lado, e daqui a pouco se começa tudo outra vez, os conchavos sendo feitos para que a coisa possa andar, e é isso, é aquilo. Então, que realmente, a partir de hoje, a nova equipe que vai assumir, que eles também deixem para trás agora aquilo que passou, porque eles já estiveram lá, né? Também deixaram o legado deles, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, o presidente que saiu da mesma forma, mas que aquele que vem agora, que eles tenham, todos os políticos do nosso país, o bom senso de realmente, sabe, olhar para frente, fazer esse país ir para frente, que a hora do Brasil é agora, um mundo em crise, com guerra, tudo. A Europa está lá, está perdida, certo? Os caras voltando a consumir carvão, não tem mais gás, ninguém sabe o que vai acontecer, certo? E empresas bélicas aí vendendo arma, e o mundo de novo em volta disso aí, de guerra, de armas e de brigas políticas. Então, que Deus abençoe nosso país, de verdade, e principalmente os políticos do nosso país, para que, de uma vez por todas, a diferença sempre vai haver, mas já que a eleição passou e tem um ganhador, que as pessoas olhem para o povo, cumpram aquilo que foi prometido, certo? E que o povo possa, assim, ter os verdadeiros benefícios, principalmente a área de saúde nesse país aqui. Porque, com essa pandemia que aqui passou, eu duvido que qualquer outra pessoa que estivesse por lá, qualquer outra pessoa, certo? Não passaria por dificuldade como nós passamos aqui, os municípios passaram, e muitos, né, fizeram o que não devia ter feito, e acho que a gente aprendeu com isso daí. Então, que pandemia nunca mais possa estar entre a gente, que a gente seja iluminado por isso, e que os políticos tracem uma reta de dignidade e de fé, né, nas coisas que vão fazer, para realmente o povo brasileiro poder ser iluminado e acabar com essa miséria de muita gente, essa fome e essa insegurança, né, que está sobre todos nós, sem exceção, do mais pobre ao mais rico, sem saber que rumo tomar e para onde ir. Então, que as coisas clareiem logo, para que todo mundo possa ter seu rumo, o seu caminho, para que a gente saiba o que fazer e para que o país possa dar emprego, dar saúde e o nosso povo seja beneficiado. Tá ok? Obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum inscrito no expediente, no pequeno expediente, passamos ao expediente. Está em discussão da ata da 37ª sessão ordinária
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Isto feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Parecer de número 115, 2022. Senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei complementar número 18 de 2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza a cessão de uso de imóvel à empresa Lusitano Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Limitada e dá outras providências. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam a critério do colendo plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 3 de novembro de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requero que o projeto de lei complementar venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimentar o requerimento do vereador. Está em votação. Aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Não havendo mais requerimentos, passamos aos votos de pesar, de número 647, 2022. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Idane dos Santos Fernandes. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 648. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Alfredo dos Santos. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 649. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Mercedes Alves. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 650. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Omar Gomes Sampaio. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 651. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Laércio Gaspardi. Autoria, Bete Manuel. 652. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Ramos. Autoria, Bete Manuel. 653. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio César Campanini. Autoria, Bete Manuel. 654. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Batista de Moraes, mais conhecido como Tião Pedroso. Autoria, Carlos Brisa. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos a 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Todos os votos de pesar ciente. Passamos aos requerimentos. Requerimento de número 380, 2022. Voto de congratulação com o senhor Ronaldo Tadeu Pereira de Souza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 28 de outubro. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 381. Voto de congratulação com a professora Terezinha Pupo Sintra,
pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 28 de outubro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 382, voto de congratulação com a senhora Romilda Cardoso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de novembro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 383, voto de congratulação com o empresário senhor Sebastião de Souza Neto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de novembro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 384, voto de congratulação com a professora Maria Virgínia de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de novembro. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. A matéria aqui de número, requerimento de número 385/2022 e 388 de 2022, eu gostaria que fosse lida na íntegra, por favor. Como requer, vereador? Excelentíssima senhora presidente, requeremos a vossa excelência ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o estimado casal senhor Hortêncio Cavenaghi e senhora Miriam Ramonda Cavenaghi, pela comemoração de 72 anos de casamento, bodas de aveia, celebrado dia 24 de outubro. Justifica-se essa homenagem, antes de tudo, pela admiração às conceituadas pessoas que celebram 72 anos de vida conjugal. Fica marcado também o exemplo dado pelo casal em tempos atuais, em conservar unida a família e mostrar aos mais jovens o valor do casamento sacramentado. Ao lado de seus familiares, construíram uma legião de amigos, fundaram de maneira sólida uma relação que contou com um sacramento religioso e foi honrado pelo referido casal, exemplificando que o prometido perante Deus foi cumprido ao longo de décadas. Hoje em dia, onde relacionamentos são cada vez menos duradouros e descompromissados, propomos a consignação em ata do presente voto de congratulação ao casal, extensivo, inclusive, aos seus dignos familiares, igualmente merecedores da consideração e apreço de todos nós, vereadores, a esta Casa de Leis. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão soberana do colendo plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, aos 3 de novembro de 2022, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Justificativa, presidente. Eu gostaria de mandar um abraço aos queridos, meus parentes, Hortêncio Cavenaghi, a sua esposa Miriam, as suas filhas, netos, bisnetos, a todos os familiares, pessoas queridas, pessoas que todo esse tempo de sua vida residiu ali ao redor da Praça Riachuelo. Então, umas pessoas queridas, pessoas que eu tenho grande apreço, pessoas do bem, e que Deus venha abençoando esta vida longa que eles têm tido, Então, que sejam felizes, é o que eu desejo ao casal, Hortêncio e Miriam,
e a todos os seus familiares. Que Deus os proteja e que dê muitos anos de vida. Muito obrigado. Voto de congratulação com o estimado casal senhor Sebastião Inácio Ferraz e senhora Maria Expedita Vilela Ferraz, pela comemoração de 60 anos de casamento, bodas de Esmeralda, celebrado dia 29 de outubro, autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Voto de congratulação com o estimado casal senhor José Roberto Pedro e senhora Lázara Castellani Pedro, pela comemoração de 43 anos de casamento, bodas de Azevite, celebrado dia 27 de outubro, autoria Carlos Brisa. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Requerimento de número 388. Excelentíssima Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o Clube da Saudade de Itapira, na pessoa do presidente Acácio Gomes, extensivo aos demais diretores e associados, pelos 53 anos de fundação deste prestigiado clube recreativo de nossa cidade, comemorado no dia 17 de outubro. Promovendo bailes e outros tipos de eventos, o Clube da Saudade de Itapira divulga, valoriza e dignifica o nome de nossa querida cidade, além de constituir-se em espaço frequentemente utilizado pela comunidade e pelo poder público para sediar acontecimentos de grande importância para a nossa população, o que tem ocorrido desde a sua fundação pelas mãos do primeiro presidente Antônio Pugina. Justo, portanto, que nesta ocasião a Câmara Municipal preste aos seus inúmeros colaboradores e dirigentes as homenagens ora propostas, consignando em seus anais o presente voto de congratulação. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão soberana do colendo plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, aos 3 de novembro de 2022, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. 389, voto de congratulação com a comunidade católica da Ponte Nova, pela festividades em louvor a Nossa Senhora Aparecida, ocorrida recentemente. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. 390, voto de congratulação com a comunidade católica do bairro dos Prados, pelas festividades em louvor a Nossa Senhora Aparecida, ocorrida recentemente. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. 391, voto de congratulação com a comunidade católica do Jardim Raquel, pelas festividades em louvor a Nossa Senhora Aparecida, ocorrida recentemente. Autoria Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos.
392, voto de congratulação com a servidora pública municipal Cleusa Francisco, pela conquista de sua merecida aposentadoria após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Passamos às indicações. Indicação de número 331/2022. Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de José Carlos Pavinato. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. 332. Sugere alteração de local da academia ao ar livre do bairro da Ponte Nova. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Cativa, presidente. Justificativa, vereador. Então, essa academia já há anos ela está instalada bem na porta assim da lanchonete. E já é uma reivindicação minha que eu venho fazendo também há tempos já. Então, para que mude de local, é a pedido lá das senhoras que utilizam aquele espaço, só que fica um tanto meio constrangedor, porque é assim, é daqui aí no balcão já está a academia e as pessoas, então eu estou pedindo novamente para que a possibilidade de mudar para um outro local. Muito obrigado. (333) Sugere instalação de ponto de ônibus coberto na Avenida Jacareí, nas proximidades do supermercado Frutas e Cia. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 334. Sugere intensificação das rondas diárias da Guarda Municipal na rua Simão Dias Bueno, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria, Carlos Alberto Sartori. 335. Sugere limpeza de bueiros na rua Japão, no Jardim Raquel. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Passamos à leitura do ofício. A Prefeitura Municipal de Itapira, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, tem a honra de convidar os excelentíssimos vereadores para o jogo da final da Copa Itapira de Futebol Master, a ser realizada no dia 5 de novembro de 2022, sábado, às 16 horas, no campo Vitório Sartorelli Filho, nos Prados. Flávio Boretti, secretário de Esportes e Lazer. Ciente. O outro é no mesmo horário? A Prefeitura Municipal de Itapira, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, tem a honra de convidar os excelentíssimos vereadores para o jogo da final de Copa Itapira de basquete, a ser realizado no dia 5 de novembro de 2022, sábado às 16 horas. Flávio Boretti. Ciente. O comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros do 7º GB, capitão PM Leonardo Henrique Simões Matos, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade comemorativa ao 36º aniversário da Estação de Bombeiros de Mogi Guaçu, em entrega das novas viaturas operacionais do Corpo de Bombeiro. 7 de novembro de 2022, 9 horas, na sede do 2º SGB, na rua Paul Harris, 45, Mogi Guaçu. Ciente. A Câmara Municipal de Itapira convida Vossa Excelência e dignos familiares para a sessão solene de outorga do título de cidadania itapirense aos ilustres senhores Juvenal Santilauri, Tony Angeli e senhora Marcela Cristina Pereira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Elizabeth Donizete Manuel,
dia 8 de novembro, às 19h30, local Câmara Municipal de Itapira, terça-feira próxima, às 19h30. Ciente. Já com os trabalhos organizados, passamos de imediato à ordem do dia. Projeto de lei complementar. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 18/2022, que autoriza a cessão de uso de imóvel à empresa Lusitano Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Limitada e Pela- da outras providências. Autoria, prefeito municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vistas. Vistado pelo vereador Leandro. Está em única votação voto de congratulação com a equipe itapirense de vôlei feminino 50+, pela conquista do título da Associação Desportiva Regional, ocorrido no último domingo. Está em votação? Autoria, senhora. Ah, sim. É de autoria do vereador Fábio Galvão dos Santos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Peço adiamento de 5 dias. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por unanimidade. Melhor, né? Obrigada. Tá bem. Então, tá. Então, lembrando a todos os vereadores que dia 8 de novembro de 2022, 19h30, aqui na Câmara Municipal, convidar os vereadores, familiares, e para o título de cidadania itapirense, para o Juvenal Santilauri, Tony Angeli e Marcela Cristina Pereira. Né? Espero com a presença de todos, não é? Terça-feira. Né? Tá bom, bem? Tá lá. Eu quero ver se vão aparecer, né? Então tá. Não havendo mais matérias, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos internautas, da imprensa escrita, senhores vereadores, servidores, e declara encerrados os trabalhos da presente sessão. Ô, Mino, você desculpa, eu não quis falar.